Bom, pessoal, dando continuidade à era Vargas, tá? Agora eu vou falar para vocês do governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Então a gente percebeu que Vargas, né, com apoio da Aliança Liberal, apoio de alguns tenentes, ele vai conseguir subir à frente do Brasil como presidente, né, um cargo provisório, o próprio nome já fala, né, governo provisório. Então ele deveria ficar um curto prazo no poder até que houvesse novas eleições. Só que Vargas, quando ele sobe ao poder, e até para dar um crédito maior aos tenentes, ele começa a centralizar o poder em cima dele, né, dele Vargas, onde ele vai cancelar as eleições. Ele vai nomear interventores para governar os estados brasileiros, ou seja, vai tirar os governadores e vai colocar interventores, e a maioria eram tenentes, né, pessoas de sua confiança. Então era uma maneira dele estar controlando os estados. Ele vai começar a dar um crédito maior para os grandes produtores, os cafeicultores naquela época, lembrando que o Brasil ainda estava sofrendo com a crise de 29, né? Ele vai pegar milhares de sacas de café e vai comprar, né? E vai colocar fogo, tá? Mas por que fazer isso? Por que comprar milhares de sacas de café e colocar fogo? Porque assim ele ia voltar, o Brasil ou os grandes produtores de café ia voltar a ter uma circulação aos poucos do café. O café estava estocado, não tinha como vender, os preços estavam muito baixos. Então, a partir do momento que ele compra milhares de sacas de café e queima, ele volta de novo aos poucos, dá o giro, né? Aquela questão de produzir, vender, pegar o lucro, produzir de novo. Então, ela acaba voltando a circular a produção de café. Lógico que ele cria o Ministério do Café, uma maneira também de controlar a produção de café para que não houvesse mais a questão de produzir muito café e estocar o café. E a gente vai notar que outras medidas também vai chamar muita atenção nesse período, né? Primeiro, como eu havia dito, ele vai centralizar muito o poder em cima dele, tá? Ele vai criar algumas leis trabalhistas, né? Ou seja, ele vai começar a intervir nos sindicatos, ou seja, o sindicato passa a ser controlado mais pelo Estado, e aquela questão patrão e funcionário ele também vai intervir. Então ele vai criar várias medidas trabalhistas, né, que vai agradar muito os trabalhadores, entre aspas, a população pobre da época, né, mas que as medidas trabalhistas foram essa questão de férias remunerada, coisa que não tinha na época, licença maternidade, ele vai criar as horas extras. Então muitas empresas, patrões, né, colocavam seus funcionários para trabalhar muito e não tinha essa questão de hora extra. Então ele vai criar uma sequência de horas, ou seja, 8 horas, e o que exceder dessas 8 horas é hora extra, então o funcionário deveria receber a mais. Então isso vai agradar muito a camada mais pobre, a camada mais trabalhadora do Brasil. Ele vai criar a justiça eleitoral. A partir daí a gente vai notar que quando houver essas futuras eleições, seriam eleições justas, não teria mais fraudes. Por quê? Porque a justiça eleitoral ela vai passar, ela vai ser um órgão que vai passar a controlar as eleições. E detalhe, a eleição agora ela passa a ser secreta, o seu voto agora era secreto, não era um voto aberto mais. Então você poderia votar em quem você quisesse que ninguém iria ficar sabendo. Outra coisa também que ele vai colocar em vigor vai ser o voto feminino. Então, até naquele momento, as mulheres eram excluídas de participar da democracia do Brasil, de poder votar. Então, ele vai dar o voto feminino, então é onde as mulheres vão ganhar a questão de votar, tá? E é óbvio que o Vargas também pensava lá na frente, caso houvessem eleições, ele iria precisar do apoio da massa brasileira, das mulheres, dos trabalhadores, e a gente vai notar que lá em 1951, quando ele é eleito pelo voto direto, fica claro que a massa trabalhadora, a massa brasileira gostava muito de Vargas. Então Vargas vai fazer várias medidas, mas essas medidas de tentar centralizar o poder vai acabar desagradando alguns estados brasileiros,
principalmente o estado de São Paulo. É onde em 1932 vai haver a Revolução Constitucionalista, e essa Revolução Constitucionalista vai ser onde São Paulo vai questionar Vargas, vai até pegar em armas contra Vargas, porque eles não aceitavam que São Paulo fosse governado ou comandado por um interventor da confiança de Vargas. Então, depois de 3 meses de muita discussão, de muita luta, acaba que a gente começa a ter a elaboração da nova Constituição. E nessa nova Constituição, a gente vai notar que algumas coisas que Vargas fez nesse governo provisório vão ser colocadas, tá? Mas outras coisas vai ser do desagrado de Vargas, né? Por quê? Porque essa nova Constituição deixava o Brasil sendo um país federalista, né? Um país no formato presidencialista, e dava ênfase para os 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Não haveria interventores mais, e Vargas ele não consegue, através dessa Constituição, ele não conseguiria mais controlar os estados, né? Não haveria mais aquela questão de centralizar o poder, mas outras coisas também, outros feitos dele vai ser colocado nessa Constituição, como a questão das leis trabalhistas, a justiça eleitoral, o voto feminino, e acaba que ao fazer essa nova Constituição, a gente vai notar que em 1934 vai haver novas eleições, e de acordo com a base inicial dessa nova Constituição, essas primeiras eleições deveriam ser eleições indiretas e não diretas, tá? O que é a diferença de eleições diretas com indiretas? Eleições diretas é quando a gente, né, o cidadão participa, e as eleições indiretas é quando um grupo de políticos votam, tá? Então essa primeira eleição dessa nova Constituição, ela vai ser uma eleição indireta, e acaba que Vargas, em 1934, ele vence essa eleição indireta, e a partir daí ele começa de fato a ser presidente do Brasil, e não mais na condição de chefe provisório. A partir daí a gente começa a segunda parte, ou a segunda fase da era Vargas, que foi o governo constitucional, que vai de 1934 até 1937.